Bom, antes da gente partir para a modelagem das equações de movimento, nós temos que entender um pouco o comportamento da aeronave. Então, temos que entender alguns conceitos, como os eixos do avião e também os ângulos formados pela arfagem, né, pelo momento de arfagem da aeronave, que é justamente o movimento de rotacionar o nariz para cima para que assim a gente consiga ganhar altura. Bom, então primeiro é importante a gente analisar essa imagem aqui, onde indica todos os eixos da aeronave e eu vou indicar quais eixos a gente vai trabalhar, né? Percebemos aqui então que o eixo YW, que é esse eixo lateral, é o eixo responsável pelo movimento em que o nariz da aeronave vai subir ou vai descer, né? Então, quando eu rotacionar esse eixo aqui, a nossa aeronave vai rotacionar com o nariz para cima ou o nariz para baixo. E então esse movimento é o que queremos analisar nessa simulação, porque é justamente esse movimento que é feito na decolagem, né? Então, como estamos analisando um movimento de decolagem, temos que analisar diretamente para esse eixo Y aqui, certo? Outro ponto importante é a gente conseguir entender os tipos de ângulos que vão ser gerados na aeronave, né? Vemos aqui que tem uns três tipos de ângulos diferentes. Temos esse pitch angle aqui, que é o maior de todos. Temos esse flight path angle, que é o intermediário. E temos esse angle of attack, que é o nosso menor ângulo. A diferença entre eles é interessante e a gente vai ter que utilizar ele. O nosso pitch angle, que é o que chamamos de θ, ele vai ser o ângulo formado entre o solo horizontal e o eixo de simetria da nossa aeronave, né? Que está mais ou menos aqui. É o nosso eixo de simetria. Então, o ângulo formado entre o eixo de simetria e o solo horizontal é o nosso pitch angle, que é o θ. Agora, o ângulo formado entre o solo horizontal e o vetor de velocidade da nossa aeronave, que nesse caso está representado por essa linha vermelha aqui, a direção do nosso vetor de velocidade, o ângulo formado entre a direção do nosso vetor de velocidade e o solo horizontal é o que chamamos de gama, certo? Vamos chamar esse ângulo aqui, o flight path angle, de gama. Segundo, aqui. E o ângulo formado entre o vetor de velocidade e o eixo de simetria da aeronave é o que vamos chamar de alfa, tá? Daqui, a gente consegue tirar a relação de que θ é igual a gama mais alfa, concorda? Pronto. Essa é uma relação muito interessante que vamos utilizar mais pra frente, e por isso é importante que a gente já tenha ela em mente. Bom, com esses conceitos definidos, a gente pode partir então para análise, para modelagem matemática do nosso sistema, né? Então, para a gente entender, simular o comportamento da nossa aeronave, precisamos então desenvolver as equações de movimento. As equações de movimento estão nesse bloco aqui dentro do nosso simulador e vão servir como entradas forças no eixo X, forças no eixo Z e momentos em torno do eixo Y. O eixo X, como foi apresentado anteriormente, que está aqui novamente na tela, é o principal eixo da aeronave, então a gente vai pegar as forças atuantes nesse eixo. Vamos pegar também as forças atuantes no eixo Z, que é o eixo relacionado à altura da aeronave, certo? E também vamos pegar os momentos em torno do eixo Y para justamente ter aquele momento de arfagem, que é o momento em que a aeronave ganha ângulo de ataque e consegue gerar sustentação, certo? Bom, então com nossas entradas definidas, é bom lembrar que essas forças em X, forças em Z e momentos em torno de Y vão ser calculadas integrando abordando mais assuntos aerodinâmicos, então voltados muito mais para a aeronáutica, que é algo que eu não quero abordar muito nessa aula, né, para não ficar uma aula voltada para a aeronáutica. É, mas enfim, você já deve ter em mente as suas forças em X, em torno do eixo X, né, que vão ser as forças do grupo motopropulsor, as forças em torno do eixo Z, que vão envolver a força de sustentação na aeronave e também a força peso, além de outras forças envolvidas, e também a gente já vai conhecer os nossos momentos em torno do eixo Y, né? Então, como sabemos as forças e as distâncias, conseguimos achar os momentos em torno do eixo Y, que vão ser úteis para a nossa análise. Bom, nossa simulação então vai ter 3 graus de liberdade. A aeronave vai poder andar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, e também vai ter o movimento de arfagem que eu falei, né? O movimento de rotação da aeronave, para que ele ganhe ângulo de ataque e sustentação. Então a aeronave vai ter a liberdade para esses três tipos de movimento. E agora vamos para a modelagem das nossas equações de movimento. Para nos basear, vamos utilizar essas equações de movimento aqui, certo? Essa daqui, nada muito complexo, né? Algumas, inclusive, originadas da lei de Newton. Então, temos aqui que a velocidade em x ponto, que no caso vai ser a aceleração em x, né? Vai ser igual a força em x dividido pela massa da aeronave. Tranquilo. Também temos que a velocidade em x vezes o seno de gama. E o que é gama? Gama é aquele ângulo, o maior ângulo formado, né, entre o solo e o eixo de simetria da aeronave. Esse produto aqui vai ser igual à minha taxa de variação de altitude, né? Então vai ser basicamente a minha velocidade vertical, que vai ser útil para a nossa análise também. Além disso, também temos que a aceleração angular, né, em torno do eixo Y, que é justamente esse Q, vai ser igual ao somatório de momentos gerado em torno do eixo Y, dividido pelo momento de inércia do eixo Y, que é basicamente todos os momentos do eixo Y dividido pela resistência da aeronave tem de realizar o movimento.
E tudo isso é igual à nossa aceleração angular, que é esse Q ponto, ok? Bom, então para a primeira equação, nós primeiro pegamos a força em x aqui, que já temos como entrada. Esse bloco é a nossa massa da aeronave, né, que está em 15 kg aqui. E justamente fazemos a divisão. A força em x dividido por essa massa vai dar a minha aceleração, certo? A nossa aceleração no eixo x. Se integrarmos essa aceleração no eixo x, chegaremos então na velocidade no eixo x. Essa velocidade no eixo x chamamos de TAS, True Air Speed. É uma velocidade que utilizamos para toda a análise. Então, se integrarmos a aceleração no eixo x, chegamos na TAS, que é justamente essa velocidade no eixo x. Se integrarmos novamente essa velocidade no eixo x, chegamos no deslocamento em torno do eixo x, que é justamente o que está sendo feito aqui nesse bloco integrador. Com esse deslocamento no eixo x, a gente consegue fazer outras análises também. Para chegar na nossa segunda equação, nós vamos utilizar o mesmo processo, né? Da força em z dividido pela massa vai gerar nossa aceleração em z, certo? Aqui antes ele faz uma normalização, porque a gente não usa a aceleração em z diretamente. A gente usa a aceleração em z dividido pela velocidade em x, certo? Então essa aceleração em z normalizada é a que vamos utilizar. Se integrarmos essa aceleração em z, chegamos então no ângulo de subida da aeronave. Porque como estamos normalizando ela, se integrarmos, conseguimos achar o ângulo de subida da nossa aeronave, que é justamente aquele gama que eu já tinha mostrado. Então, aí com esse gama nós conseguimos então chegar na nossa equação de movimento, que justamente fazemos o seno de gama vezes a minha velocidade no eixo x, que é esse TAS. Então esse produto vai gerar a nossa h ponto, que é justamente a taxa de variação de altitude, que é a nossa velocidade em y. Se integrarmos essa velocidade em y, né, a velocidade vertical, chegamos então no nosso deslocamento vertical, que é o nosso ZE, né, a nossa altitude. E essa é a nossa altitude que nós vamos utilizar também para análise. Concluindo assim, então, a nossa segunda equação de movimento. Para a terceira equação de movimento, nós iremos utilizar justamente o momento gerado em torno do eixo y e o momento de inércia, que é justamente esse bloquinho aqui, essa constante. O momento de inércia em torno do eixo y. Então, fazendo essa divisão do momento em torno do eixo y dividido pelo momento de inércia, chegamos no nosso Q ponto, que é justamente a aceleração angular em torno do eixo y. Se integrarmos esse Q ponto, nós chegamos no nosso Q, né, que é a nossa velocidade angular em torno do eixo y. Com essa velocidade angular, se integrarmos mais uma vez, chegamos no nosso ângulo de inclinação, que é o nosso θ, que é aquele ângulo formado entre o vetor de velocidade e o solo horizontal. Com o nosso θ e o nosso gama, conseguimos achar o nosso alfa, que é justamente a diferença entre o θ e o gama, que é o que está sendo feito aqui, né? Θ menos gama vai gerar o nosso alfa, que é o nosso ângulo de ataque. Então, com essa estrutura definida, com as nossas equações de movimento também definidas, nós conseguimos iniciar a nossa análise do sistema. Como todo sistema, nós temos que gerar uma perturbação e conseguir entender o comportamento dele. Então, a perturbação do nosso sistema vai ser justamente uma deflexão de profundor, que é a superfície de controle que é responsável por gerar esse momento de arfagem, que faz a aeronave rotacionar. Então, para fazer isso, eu apenas coloco aqui, vou gerar um pulso, certo? Esse pulso aqui vai ter esse formato, então ao longo do tempo ele vai aumentando a sua deflexão. Então, consequentemente, a aeronave vai gerar mais momento de arfagem e, consequentemente, vai decolar mais rápido. E esse somatório aqui vai entrar então na nossa conta, e aí ele vai calcular todos os coeficientes, todas as forças geradas a partir dessa deflexão de profundor. E essas forças vão servir como entrada para o nosso sistema de equações de movimento, certo? Então aqui eu vou setar um tempo de 11 segundos e vamos analisar o comportamento da nossa aeronave, certo? Bom, a simulação foi realizada então, os gráficos foram plotados e aqui a gente consegue analisar de uma forma melhor. Esse gráfico é de reação vertical no nosso trem de pouso em função da velocidade. O que significa essa reação vertical, né? Antes disso, temos que entender que a geometria do nosso trem de pouso, adotamos a geometria do formato triciclo, que é esse em que existe uma roda mais próxima do nariz, que vai ser a roda responsável justamente pela manobrabilidade, e duas rodas atrás que vão compor o trem de pouso principal, certo? Então essa roda aqui na frente chamamos de trem de nariz, e essas duas rodas aqui atrás chamamos de trem de pouso principal. Numa aeronave, numa decolagem comum de uma aeronave, o ideal é que primeiro o nosso trem de nariz zere as reações verticais, ou seja, não tenha nenhum contato com o solo, primeiro do que antes do trem de pouso principal zerar a sua reação, ou seja, antes dele decolar, é recomendável que exista uma rotação que faça com que a nossa trem de nariz saia do chão primeiro do que o nosso trem de pouso principal, para que ele já saia do chão ganhando ângulo de ataque. E como a gente pode ver na nossa simulação, o trem de nariz que é representado por essa cor azul aqui, claro que vai receber menos reação vertical do que no trem de pouso principal, já que ele não está tão próximo do CG, né, quanto o trem principal, então a grande maioria do peso vai justamente para esse trem de pouso principal, que fica aqui atrás. Mas a gente consegue perceber que o trem de pouso principal está zerando as suas reações verticais muito antes que o trem de nariz está zerando as suas reações muito antes do que o trem principal. E isso justamente deixa claro o momento de rotação da aeronave, né, que faz com que o trem de nariz zere as suas reações, ou seja, saia do solo
antes do que o trem principal. Então a gente percebe aqui que nesse ponto aqui de mais ou menos 12,27 metros por segundo, existe a nossa velocidade de rotação quando acionamos o profundor, né? Então a partir desse momento a nossa aeronave está começando a rotacionar para decolar. E aqui entendemos que próximo dos 12,9 metros por segundo é de fato a nossa velocidade de decolagem, que é quando o trem de pouso principal finalmente sai do chão, então o avião não tem mais nenhuma parte do avião tocando no chão, ocorrendo então a nossa decolagem com sucesso, né? Nesse outro gráfico aqui, nós conseguimos analisar a deflexão do profundor ao longo do tempo, que foi exatamente o que setamos lá no Simulink, então só pra gente conferir se estava tudo certo. E esse gráfico aqui é o gráfico de ângulo de ataque em função do tempo, certo? A gente consegue entender aqui, essa parte aqui que desce é possível ignorar, porque a nossa simulação de fatos acaba quando o avião decola, e quando o avião decola, as equações deveriam mudar. Mas como é apenas uma simulação de decolagem, isso aqui pode ser facilmente ignorado. O que a gente percebe aqui? Que durante o tempo, bem no nossa velocidade de rotação aqui, o que acontece? A aeronave começa a ganhar ângulo de ataque justamente pela rotação gerada pelo fato de ter zerado as reações do trem de pouso de nariz, né? Trem de nariz. E aí chegamos então aqui na nossa velocidade de decolagem quando o ângulo de ataque está próximo de 5 aqui, por aí. Agora vamos fazer uma análise para quando eu não estiver acionando o profundor. Se as nossas equações de movimento estiverem corretas, o que ia acontecer é que a aeronave demoraria mais tempo para poder realizar a decolagem. Então a nossa velocidade de decolagem seria um pouquinho maior. Então, para fazer essa mudança, eu venho aqui no nosso simulador e em vez de fazer esse somatório aqui, eu posso tirar essa setinha e já dizer direto aqui a nossa deflexão de profundor, que vai ser 0 graus. Então eu vou rodar aqui por mais um tempo, vou rodar aqui por 20 segundos para ver o comportamento da nossa aeronave e ver se ele já consegue decolar. Bom, o que a gente percebeu aqui? O trem de pouso principal e o trem de nariz, com essa nova configuração de que não vai existir deflexão de profundor, estão zerando as suas reações muito próximas uma da outra. Inclusive, o trem de pouso principal está zerando antes do trem de nariz. Ou seja, o avião está decolando, tá tirando primeiro as rodas de trás do chão e depois a roda da frente, o que está completamente errado, né? Então, percebe também aqui que a velocidade de decolagem da aeronave está muito maior pelo fato justamente de não ter o acionamento do profundor, né? Que dependendo apenas só da velocidade para a decolagem. Então, isso aqui demonstra a importância do profundor para a decolagem, já que você consegue decolar em menos pista, né? Porque você vai mudar os coeficientes a partir da deflexão do profundor. E isso vai gerar mais sustentação. E aqui também tá deixando claro que isso não é uma coisa boa, né? Porque você está tirando primeiro o trem de pouso principal do chão e depois o trem de nariz, que é algo que torna o ângulo de ataque negativo durante a sua decolagem, que não é algo recomendado, né? Nesse gráfico aqui podemos perceber que a deflexão do profundor está realmente zerada ao longo do tempo. E nesse outro gráfico aqui, de ângulo de ataque, a gente consegue perceber justamente o que eu disse. O ângulo de ataque começa zerado, mas a partir do momento em que eu saio do chão, como o trem de pouso principal está saindo do chão antes do que o trem de nariz, o que está acontecendo justamente é que o ângulo de ataque está diminuindo, né? Porque eu estou com o nariz embicado para baixo, então o ângulo de ataque está negativo, que é algo completamente indesejado para o nosso sistema. Bom, essa foi a nossa simulação para uma decolagem de uma aeronave, certo? Utilizamos o Simulink, passamos pelas equações de movimento e também fizemos uma análise gráfica. Isso aqui é mais um exemplo de como as equações de movimento podem ser úteis na, na análise de diversos sistemas. E agora um deles foi justamente uma decolagem de uma aeronave. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima.